Então, olha só que massa, ó. A ODF que a gente criou, ela pode ser reutilizada em qualquer local do aplicativo. Imagina um cenário aí que você tem vários formulários, cada um deles tem um campo que precisa ser formatado. Eu já tô aqui com alguns exemplos na tela, com o default, o max claim e também o onChange configurados na sua respectiva máscara. E todos eles estão chamando a mesma função, ó. Vamos testar? CNPJ, CPF, celular e o CEP, ó. É só digitar aquele já formato. E aí, show de bola, né? Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Iago Melo e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu crio uma máscara de número no Power Apps. A ideia consiste em a gente dar entrada em um número e esse número sair no formato de uma máscara específica. Existem várias maneiras de fazer isso, tá? Só que o método que eu vou te mostrar hoje é um método, cara, sensacional. Fica até o final desse vídeo, que você vai achar a maneira técnica, viu? Tem vários vídeos por aí ensinando você a utilizar componente, PCF, só que isso gera dependência, cara. E eu, particularmente, não gosto de criar dependência. Esse método que eu vou te mostrar hoje, você pode usar em qualquer lugar, inclusive dentro de um formulário, porque essa técnica ela depende exclusivamente do input de entrada. Afinal, o que é a máscara? A máscara nada mais é do que um formato de exibição. O meu número pode estar gravado de uma maneira, mas eu quero exibir de outra. E neste primeiro exemplo, eu vou te mostrar um método que eu já quero gravar o dado num formato específico. A primeira coisa que a gente tem que entender é a nossa máscara. Então eu vou jogar uma galeria. No items da minha galeria, eu vou jogar o if, que eu quero armazenar algumas variáveis. A primeira variável vai ser o meu input text, que é o meu txt entrada, ponto text. E também a minha máscara, underline mask, essa é a minha txt máscara, ponto text. Beleza, armazenei. O que eu preciso fazer agora é quebrar esse texto e fazer ele virar uma tabela. Então eu vou jogar um outro if aqui, ó. A primeira tabela vai ser uma table mask. Eu vou fazer um split da minha máscara por nenhum caractere. Beleza. A próxima tabela vai ser uma table numbers. E aí, o que acontece? Eu também preciso quebrar a minha entrada. Só que eu não posso usar o split. Por quê? Porque para esse método funcionar, a gente vai utilizar o disparo do onChange. E aí, ó, a minha entrada, ela tem que estar em formato de texto. Senão, eu não vou conseguir formatar. Se tiver em formato de texto, o usuário pode digitar a letra aqui, ó. E se ele digitar a letra não é um número. Então, eu não posso fazer o split. Eu vou utilizar aqui, ó, a match all. Eu vou fazer um match all do meu input text. Aqui a gente pode utilizar o regex e já tem um pronto aqui no próprio Power Apps, ó, que é o match digit. Ou seja, ele vai trazer uma tabela de toda combinação que é um dígito, ou seja, que é um número. Então beleza, ó, vou fechar esse cara aqui e vou trazer aqui ó, a nossa table mask para a gente renderizar aqui na galeria. Olha lá, ele já trouxe a minha tabela de máscara. Agora vamos ver a table numbers. Já está lá também. Agora o que eu preciso fazer é uma comparação dessas duas tabelas. Só que elas têm tamanhos diferentes, né? Se eu fizer aqui um for all de um sequence, aí tu conta as walls da minha table mask, e aí tu me traz o próprio velho, ele trouxe todas as linhas que eu tenho na minha table mask. Eu tenho 10 linhas. Vamos trazer agora da table numbers, ó. Eu tenho 8 linhas. Por quê? Porque a minha máscara, ela tem uns separadores, que são os caracteres especiais. Então, o que eu preciso fazer aqui é uma comparação da minha máscara com a minha entrada. Eu vou voltar aqui a minha table mask. Dentro do for all, eu preciso armazenar numa variável aqui o meu caractere. Vou chamar aqui de underline character. 2 pontos. Você vai fazer um index da minha table mask. O índice é o próprio valor que está sendo iterado aqui no for all, que é a contagem de linhas. Beleza, vou fechar o index, me traz o ponto value. Se eu renderizar agora o caractere, ele já apareceu, ó. Para mim fazer a comparação, eu vou usar o jogo da velha como referência. Toda vez que for o jogo da velha, quer dizer que eu tenho que substituir por um número. Se não for, me traz o próprio caractere, que vai ser o separador. Então, se eu jogar um i no meu caractere, se ele for igual a jogo da velha, então me traz o zero. Caso contrário, você me traz o próprio caractere. Então, ó lá, ele já substituiu. Só que eu não quero o zero, né? Eu quero o meu número da entrada. Eu vou fazer o seguinte, ó. Para mim substituir esse zero pelo meu caractere, que é o número da entrada, eu tenho que fazer um index. O problema é que a minha quantidade de linhas da máscara é diferente da quantidade de linhas da entrada, justamente por conta dos separadores, ó. Só que olha a malandragem, se eu fizer um left da minha máscara, que é a string inteira, pelo valor da linha atual
do for all, ele me traz ó, a quantidade de caracteres daquela linha. E coincidentemente, ó, se eu contar quantas hashtags eu tenho aqui, é exatamente o número da linha que eu preciso trazer da minha entrada. Então, se eu vim aqui fazer um count rows, aí aqui tu faz um match all, quem? Daquele left, certo? Quem que eu quero fazer o match? Quero fazer o match com a hashtag, ó. Vou fechar match all, e aí ele vai dar uma chorada aqui, porque isso aqui é o número, né? Então, se eu fizer um texture, ele vai trazer, ou seja, se eu fizer agora o index do 1, ele vai trazer o primeiro caractere da entrada. Se eu buscar o 2, ele vai trazer o segundo, ó. E na hashtag lá do terceiro, ele traz o terceiro. Então vai dar certinho pra gente fazer, ó. Então eu vou tirar esse count rows daqui e agora eu vou jogar o index, ó. Faz o index da minha table numbers. E o índice vai ser esse cara aqui, ó. Aquela contagem de linhas. Quando você fizer o index, você me traz aqui o ponto full match. Show, ó. Já substituiu. Eu já tenho o que eu preciso, ó. Ele já substituiu, colocou o separador do jeito que eu preciso. Agora eu preciso converter essa tabela em uma string de texto. Então agora é só concatenar, ó. Eu vou vir aqui no items da minha galeria e vou copiar esse cara maluco aqui, ó. Eu vim no select de um botão e vou jogar esse cara aqui, ó. Ele me trouxe uma coluna velha, certo? Se eu concatenar isso aqui, já vai ser o que eu quero. Então, antes do for all aqui, eu vou jogar uma concatena esse for all maluco aí. Ele só tem uma coluna, que é a coluna velha, e vou fechar a concat, ó. Isso aqui já é o meu formato, ó. Então, se eu copiar essa expressão maluca aqui, ó, e jogar no default da minha saída, ele já vai formatar para mim, ó. Vamos testar. 12.300.650. Olha lá. Já formatou. Cara, isso aqui ficou show demais. Comenta aí se você gostou. Já vale um like e um comentário, hein? Agora a gente precisa dar uma melhorada nesse cara. Bom, a nossa expressão, ela tá pronta. Eu só preciso fazer uma correção aqui, ó. Esse index, ele pode dar um errinho, certo? Faz um if error desse cara aqui. Se ele der erro, você me traz o caractere 0. Show? E tem um outro detalhe, ó. Essa máscara minha, ela tem um comprimento, certo? No caso aqui, a gente tá trazendo um CEP, ó. Eu não posso deixar o cara ficar digitando quantos números ele quiser aqui. Só que, cara, pensa o seguinte, ó. Eu tenho vários tipos de máscara, certo? E se eu quisesse criar uma tabela e já deixasse essas máscaras prontinhas? A máscara do CNPJ, do CPF, do CEP, do celular, etc. Eu vou copiar esse botão aqui, ó, e vou montar minha tabelinha. Eu vou abrir um colchete aqui, vou abrir chaves para criar um registro, certo? Primeira coluna, eu vou chamar aqui de formato, 2 pontos. Aqui vai ser esse CPF, ó. A próxima coluna vai ser a máscara. Aqui eu vou jogar minha máscara. A hashtag é sempre um número, então eu vou jogar 2 hashtags. Eu vou copiar isso aqui e vou criar uma para o CNPJ também, ó. Beleza, já tô com a minha tabelinha aqui pronta, tá tal, formato e a máscara daquele formato. Só que eu preciso, ó, controlar o comprimento desse cara. Então o que eu vou fazer? Faz um for all dessa tabela aqui. Você vai fazer um patch no próprio thisRecord, que é o registro que está sendo iterado, e cria uma nova coluna chamada max length. 2 pontos, faz um lane da minha máscara. Vou fechar aqui o for all. Olha lá, já criou um max length. Agora eu vou copiar essa tabelinha, vou vir aqui no meu app, na propriedade fórmulas, e vou gravar esse cara. Vou chamar de NF máscaras, igual esse cara aqui, 2 pontos. Show. Agora eu preciso transformar esse cara maluco aqui na tal da UDF. Vamos descobrir o que é essa UDF. A UDF ela é uma função definida pelo usuário, que a gente cria aqui dentro do próprio Fórmulas. Só que para a gente conseguir criar ela, você vai ter que vir aqui em configurações, atualizações, procura pelo novo mecanismo de análise. Ó. Você vai ativar ele e também vai ativar a UDF, ó, que são essas funções definidas pelo usuário. Vamos criar uma UDF simples aqui para a gente entender como que cria essa função, essa tal dessa UDF. Eu vou chamar aqui ó, de fn_div. Eu vou abrir parênteses, eu vou falar o seguinte, ó, eu vou ter um numerador, 2 pontos, ele vai ser do tipo novo, e eu também vou ter um tal de denominador, 2 pontos, vai ser do tipo número também. Vou fechar o meu parênteses, vou dar 2 pontos, a minha saída vai ser número, aí eu vou jogar um igual. Agora eu preciso definir a minha função, ó, vai ser o numerador dividido pelo denominador. Só que
esse cara aqui pode dar um erro. Então eu vou jogar o if error, vou jogar esse cara aqui, se der erro, me retorna em branco. Beleza, ó. Vamos entender esse cara, ó. Se eu inserir aqui o controle, vamos definir ele como número, e aqui no default, ó, eu vou chamar a minha fn de vídeo, ó. Ele vai aparecer aqueles parâmetros que eu defini, que é o numerador. Então se eu jogar aqui 2 e dividir ele pelo denominador 10, ó, ele faz a conta para mim. Então beleza, ó. Vamos entender cada um desses caras aqui, o que eu fiz, ó. Vou dar um zoom aqui. Então eu vou chamar esse cara aqui, ó, de O. Eu vou chamar aqui de 2. Esse cara aqui eu vou chamar de 3. Esse cara aqui eu vou chamar de 4. E esse cara aqui eu vou chamar de 5. Ó. Vamos entender separadamente cada um deles, ó. O U é o nome da função. O 2 é o nome do parâmetro, que também é o nome desse cara aqui, ó. O 3 é o tipo de dados do parâmetro. O 4 é o tipo de dados do resultado da UDF. E o 5 é a função barra lógica. Ou seja, ó, dentro de uma UDF eu posso ter vários parâmetros. Eu tenho que definir o nome e o tipo dele. Quando eu fecho a função, eu tenho que definir qual que é o resultado dessa função. Se ela vai me resultar num número, se vai ser um texto. E no 5, ó, eu tenho a função propriamente dita, ou seja, a lógica, né? E dentro dela eu uso os parâmetros que eu defini anteriormente, ó. Então é bem simples. Eu só tenho que ficar ligado, ó, que esse cara aqui, ó, ele tem que resultar em um tipo de dado que eu defini aqui, que é o número. Então beleza, isso foi só um exemplo para a gente entender o que é uma UDF. Eu vou apagar esse controle daqui e vou tirar essa função daqui, ó. Agora eu preciso definir uma UDF, ó, para esse cara maluco, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C nesse cara. Vou no meu app, vou voltar lá em fórmulas. O nome da função, cara, eu gosto de colocar um prefixo, FN. Por quê? Porque é a abreviação de function em inglês. Então, quando eu chamar fn em qualquer lugar do aplicativo, eu vou saber que eu vou estar chamando uma função, a UDF. Quando eu uso tabela, eu gosto de colocar o nf, de Named Formulas. Por quê? Porque aí eu vou saber também de onde esse cara está sendo criado. Então, eu vou chamar a nossa função de fn máscara. Vou abrir o parênteses. Qual que é o primeiro item que eu preciso? Se a gente vir aqui no nosso botão, a primeira variável que a gente precisa é o input text, ou seja, o texto que vai ser transformado na máscara, né? Então eu vou chamar aqui, ó, de entrada, dois pontos. A entrada vai ser um texto, ponto e vírgula. E o segundo parâmetro que eu vou precisar é a máscara, né? Que na verdade vai ser o formato, porque através do formato eu vou buscar a máscara da minha tabelinha pronta. O formato, ele também é do tipo text. Vou fechar parênteses, dois pontos. Qual que é o resultado dessa máscara? Vai ser um texto, igual aqui que vem a fórmula. Então, vou lá no meu botão, vou copiar essa fórmula maluca aqui, vou voltar lá no fórmulas e vou jogar aqui, ó, a minha função maluca. Vou dar dois pontos aqui. O input text é a entrada aqui da minha função, ó. Então eu vou tirar esse txt entrada e vou jogar a minha entrada. A máscara, a gente vai ter que fazer um lookup aqui na minha tabelinha de máscara. Porque quando eu chamar essa função, eu quero digitar se eu quero CPF, CEP, CNPJ ou celular. Ou seja, eu quero buscar pelo formato, eu não quero digitar a máscara. Eu quero que a própria função já busque automaticamente qual que é a máscara daquele formato que eu quero, ó. Então, o mask aqui, eu vou fazer um lookup na minha nf máscaras, aonde o meu formato seja igual ao formato aqui da função, ó, é o minúsculo. E aí você vai trazer para mim a máscara. Beleza, vamos testar agora. A função ela tá pronta. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse txt saída e o padrão vai ser o seguinte, ó. Eu vou jogar a minha fn máscara. Qual que é a entrada? A entrada é o meu txt entrada. Txt entrada ponto text. Qual que é o formato? Aqui que é o esqueminha, ó. Eu vou jogar o CEP. Ué, mas não é esse valor não, é? Vamos ver aqui no Formulas. App, Formulas. Ah, aqui o mask, ó. Tem que ser formato maiúsculo igual ao formato minúsculo. Então vamos substituir ele aqui, ó. Olha lá, já corrigiu, né? Show de bola. Só que, cara, olha a zona que virou esse negócio. Calma, tudo isso foi necessário para te explicar como que o negócio funciona. Agora, ó, a gente pode excluir todo mundo aqui e utilizar apenas o controle de entrada e fazer a mágica acontecer só nele. Então, eu já vou excluir essa galera daqui, vou excluir todo mundo. Agora a gente precisa trabalhar em cima desse cara aqui, ó. Então, com a minha entrada selecionada, eu vou vir aqui na propriedade onChange e vou fazer uma condição, ó. Se está em branco self.text, então você vai fazer um reset em self e vai definir uma variável local
com o update context. O nome da variável vai ser unlockSep. Você vai definir ela em branco. Beleza. Caso contrário, tem valor lá dentro. Então você vai ter que definir o SEP. Então faz um update context do meu lockSep. E aí aqui eu vou chamar a nossa função, ó, fin máscara. Quem quer a entrada é o self.text. Qual que é o formato? Formato de SEP. Vou fechar aqui minha função. Vou fechar o update context. Além disso, ó, você vai ter que resetar você mesmo. Reset self. Beleza. E a mágica, ó, para a gente visualizar, a gente vai ter que jogar o lockSep no default do controller. Então vamos limpar o controle. Agora eu vou digitar, ó, 74, 540, 100. Cliquei fora, formatou. E aí? Massa demais, né, cara? Comenta aí se você gostou. Isso aqui ficou foda demais, velho. Agora, ó, eu preciso definir um max length, ó, para o usuário não sair digitando qualquer coisa, né? Então eu vou vir aqui, ó, no meu controle de entrada, vou aqui no max length. O max length vai ser um lookup da minha NF máscaras, onde o formato seja igual ao SEP. E aí você me traz o max length, certo? Então vamos testar de novo, ó. 7.3, 600, 400. Cliquei fora, formatou. E aí, como massa demais, né? Então olha só que massa, ó. A ODF que a gente criou, ela pode ser reutilizada em qualquer local do aplicativo. Imagina um cenário aí que você tem vários formulários, cada um deles tem um campo que precisa ser formatado. Eu já tô aqui com alguns exemplos na tela, com o default, o max length e também o onChange configurados na sua respectiva máscara. E todos eles estão chamando a mesma função, ó. Vamos testar? CNPJ, CPF, celular e o CEP, ó. É só digitar aquele já formato. E aí, show de bola, né? Então é isso, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Comenta aí se você gostou. Não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.